BI como uma ferramenta, né? Mas a gente sabe que BI é uma metodologia, né? Então a gente chama de inteligência do negócio, né? BI de Business Intelligence é inteligência do negócio, a abreviação em inglês. Então, resumidamente, BI é quando a gente coleta todas as informações, todos os dados de forma bruta e transforma ele para uma exibição de fácil entendimento e de fácil tomada de decisão, tá? E as ferramentas que hoje a gente chama de BI, como Power BI, elas são ferramentas que ajudam a interpretar esses dados brutos para se tornar os dados mais palatáveis, assim, vamos dizer dessa forma, tá? A ideia aqui é apresentar para vocês o nosso BI, né? Essa ferramenta não é o Power BI, o nosso BI a gente utiliza aí como base o Metabase, que é uma das ferramentas de BI, né? No mercado a gente tem Power BI, Metabase, Data Studio, Tableau, algumas outras ferramentas, tá? Mas a gente especificamente aqui utiliza como base a Metabase, tá? Então, qual é a vantagem de utilizar o nosso BI e poder chamar dessa forma, utilizar a nossa ferramenta de BI e não utilizar as outras? Basicamente, a gente trabalha toda a parte de conexão de dados para tentar automatizar isso. Então, por exemplo, quando o cliente fecha com a gente realiza todo o estudo, de análise ali, quais bancos de dados que ele utiliza, tá? Em 90% dos casos a gente consegue automatizar essa coleta de dados. Só para entender como é que funciona isso. O BI ele funciona exibindo, né? Exibindo os dados que são coletados de alguma fonte. Então, por exemplo, se você tem um banco de dados lá, a gente realiza uma configuração para que através de um API nossa conecte lá, traga essa informação para a nossa ferramenta e gere os indicadores que precisa. Uma outra facilidade de utilizar o nosso BI é que a gente, dependendo do contrato ali, dependendo do contrato de instalação, do contrato de mensalidade, a gente realiza essas configurações de indicadores. Então, não tendo a necessidade de o cliente precisar aprender como é que manuseia isso. Claro, evidentemente que o cliente pode fazer também. A gente tem o nosso suporte que dá orientação e mostra ali de como ele brincar com essa ferramenta, tá? Mas vamos dando uma olhada aqui, né? Nessa primeira tela, só uma tela de indicadores, né? Onde a gente criou alguns indicadores aqui. Eles ficaram aqui na frente como inicial, né? Então, tipo assim, aqui tem um indicador de canal de vendas, tá? Que está separado aqui. Aí tem uns indicadores de porcentagem de canal de vendas. Espera aí, esse aqui a gente já viu. Tem indicadores de cupons, tá? Mas eu vou passar direto pro modelo de loja que a gente tem aqui, para vocês terem ideia de uma visão geral de como é um dashboard completo, tá? Aqui a gente pegou os maiores indicadores mais pedidos aí pelos nossos clientes. A gente está voltado, basicamente, a gente atende muito cliente no nicho de delivery. Então a gente pegou aqui uns indicadores mais pedidos, tá? Aqui resumidamente, tem indicadores de porcentagem de vendas por canal, vendas com cupom ou não, entregadores, quantidade de entregas por entregadores, quantidade de pedidos, quantidade de produtos vendidos, bairros e as suas quantidades, enfim. Mas lembrando que a gente pode fazer qualquer cruzamento de qualquer indicador para fazer uma exibição, tá? A ideia é que quando a gente cria esses indicadores, né, o cliente passa os indicadores para a gente faz esse primeiro dashboard para ele e deixa tudo pronto aqui, né, à medida que vai atualizando o banco de dados dele lá de utilização. Existe uma coleta aí, em geral, no fim do dia dessas informações, que atualiza automaticamente os dados aqui do dashboard, tá? Vou passar por aqui, né? Aqui a gente tem um indicador de somatório de total de itens, né? Por exemplo, esse indicador aqui de canal de vendas, né? Nesse caso aqui, a gente conectou numa base simulada que o cliente utiliza o Nemo, iFood e tem outros canais de vendas.
Se você passar o mouse aqui, ele já aparece ali, por exemplo, que iFood, né, do total de faturamento, né, que você tem aqui de 50 mil. Opa, deixa eu tirar aqui. O total de faturamento que você tem aqui de 50 mil, 47.202 é do iFood, equivalente a 94,25%. 1.956,80 é do Nemo, o equivalente a 3,91%, e 1,84%, R$ 921,21, foram outras plataformas. Tá? Você consegue fazer isso só passando o mouse aqui, né? E esse dado já fica aqui. A ideia é que ele, toda vez que atualize esse resultado vai mudando ali de forma dinâmica, caso a plataforma que a gente for entregar possibilite que a gente conecte a nossa API. Caso não consiga conectar a API, por exemplo, existem algumas plataformas que têm um pouco mais de dificuldade, como o Cypress e tudo mais, é possível a gente criar uma área que o cliente ele importa essas tabelas lá, importa os CSVs que ele puxa do Cypress, e o BI ele gera ali todo o cálculo, todos os indicadores diretamente no dashboard. Tá? Aqui também existe vendas por cupom, por exemplo, aqui, né? Só passar o mouse você já consegue ver. Nesse caso aqui, nesse exemplo, ele tem, do total de vendas de 50 mil, só 3.873 foram vendas sem cupons. O restante, todas as vendas tiveram cupons. Aqui embaixo no gráfico de entregadores tem uma coisa interessante que a gente chama de linha limite ou markup, enfim, algumas pessoas denominam de uma forma diferente, é onde você pode colocar a marcação para o tomador de decisão, quando olhar, ele vê quem está abaixo dessa marca ou não. Então, por exemplo, aqui a marca aqui está no número 15 aproximadamente, tá? Então você consegue ver aqui quem está batendo essa meta, vamos dizer assim, e quem está fora dela, tá? Dentro do mês, né? Isso aqui é um gráfico, um resultado mensal, então você consegue ver dentro do mês. É possível também criar filtros aqui de você filtrar diariamente, semanalmente, enfim, tá? E aqui, por exemplo, tem quantidade de pedidos. Aqui a gente tem também um outro indicador que indica o bairro, né? E tem uma marcação aqui em 15 mil. Os bairros, visualmente você já consegue ver quais são os bairros que estão abaixo de 15 mil e quais são os bairros que estão acima de 15 mil. E ao passar o mouse aqui, você consegue ver para quais bairros, quanto de valor esses bairros compraram, tá? São só exemplos de indicadores que pode ser disponibilizado para o cliente para facilitar aí a tomada de decisão. E a hospedagem fica no nosso servidor, a gente utiliza o servidor da Amazon. Esses dados você podem colocar usuários que só visualizam, por exemplo, determinada loja ou determinado indicador, tá? É possível diversas configurações dentro disso.